O que é a arritmia cardíaca? A arritmia cardíaca é uma alteração, um problema no ritmo normal de funcionamento do coração. O nosso coração, assim como a nossa casa, ele tem um sistema elétrico, ele tem um sistema de fiação. O coração que tem a função de bombear o sangue, ele só funciona, ele só bombeia o sangue se ele tiver um estímulo elétrico que faça com que esse coração se contraia para o sangue bombear corretamente. Então, quando existe uma alteração ou na geração desse impulso elétrico, ou então na condução, ou seja, é um problema da fiação do coração. Quando existe alguma alteração no sistema elétrico do coração, ele não vai bater no ritmo normal, e aí você tem a arritmia cardíaca. Agora, no caso, como é que consegue se identificar? O coração acelerado? Existem outras causas? Existem outras sintomatologias. Como você muito bem já nos apresentou no início aí, algumas arritmias, elas são assintomáticas. O paciente não se queixa de absolutamente nada, né? O que não quer dizer necessariamente que por isso seja uma doença que a gente não deve se preocupar, como a gente citou semanas atrás a respeito da hipertensão também, que é uma doença que não causa sintomas e mesmo assim é perigosa, né? Por outro lado, quando ela dá sintomas, as queixas mais comuns são exatamente o que você falou, as palpitações, que alguns pacientes referem como batedeira no coração, né? Aquela sensação de que o coração está batendo dentro do peito e está batendo de alguma forma diferente, né? Mas existem outras sintomatologias que também podem denunciar a presença de uma arritmia, como visão escurecida, uma sensação de desmaio, com suor frio. Geralmente são relacionados à instabilidade do coração no momento em que a arritmia acontece. E quando é que esses batimentos eles têm gravidade? Para fazer a avaliação da gravidade, a gente precisa primeiro definir qual é o tipo específico da arritmia, né? A arritmia cardíaca, que é uma alteração do ritmo do coração, na verdade é um termo bem genérico que a gente utiliza, e elas poderiam ser agrupadas em dois conjuntos, né? Uma são as arritmias benignas e a outra são as arritmias malignas. Porque nem todas levam à morte. Né? Com certeza, nem todas. A maioria, felizmente, não leva à morte, né? As malignas, que a gente chama de malignas, ela é quem tem esse potencial ou de levar à morte ou de produzir uma parada cardíaca, que se não for tratada rapidamente, certamente leva também à morte, tá certo? Essas arritmias malignas é que elas têm um potencial grande de prejuízo à saúde e à vida do indivíduo e que devem ser rastreadas e tratadas com todo o vigor. Algumas arritmias benignas, né? Você apenas acompanha, se não causa muito prejuízo, nem incômodo na vida do paciente, a frequência de aparecimento é pequena, aí você vai conduzindo o paciente, às vezes só com medicação e às vezes até com algumas mudanças no estilo de vida, você consegue fazer um bom controle. O que é que favorece a arritmia cardíaca? Existem diversos fatores que predispõem à arritmia cardíaca, certo? Um deles certamente um dos mais importantes é o fator genético. Então é uma carga que a gente traz e que a gente não consegue se livrar dela. E não quer dizer necessariamente que se os pais tiveram, eu também vou ter que ter, ou se meus pais não tiveram, eu estou livre de ter, certo? É uma carga genética que muitas vezes vem oculta e que a gente só vem descobrir ao longo da vida. Pode ficar à vontade. Depois da carga genética tem outros fatores. Alguns são bem conhecidos, como a gente já citou em outros programas, como pressão alta, diabetes, a presença de um infarto, como a gente citou na semana passada. Depois que você tem um infarto, você está mais predisposto a ter arritmia, porque o infarto ele gera uma cicatriz no coração. Como há uma morte de uma parte do tecido do coração, depois que aquela parte se recupera, ela cicatriza, e essa cicatriz ela predispõe à formação de arritmias. Insuficiência cardíaca, que é o coração crescido, também predispõe à formação de arritmias cardíacas. E outros como alimentação, dieta inadequada, sobrepeso, uma doença importante que tem se tornado mais comum no nosso meio, que é a apneia obstrutiva do sono, que é o paciente que ronca muito, né? Geralmente são pacientes que estão muito acima do peso, tem uma qualidade de sono ruim, e essa apneia predispõe à formação de algumas arritmias. Então dormir bem já ajuda muito? Dormir bem ajuda muito, com certeza. A nossa ouvinte Rogéria, lá de Ouro Branco, ela está perguntando o seguinte: doutor, o que é que eu faço quando me deparo com alguém que está em processo de arritmia cardíaca? Bom dia, Rogéria.
quando o paciente tem uma arritmia cardíaca, se essa arritmia ameaça a saúde dele de imediato, normalmente ela é acompanhada de sintomas. Então o paciente que costuma se queixar daquilo que a gente já citou aqui, de uma visão escurecida, uma sensação de desmaio, às vezes dor no peito mesmo, embora a manifestação mais comum seja as batidas irregulares do coração, mas pode vir com dor no peito, pode vir com falta de ar. Nessas condições, o mais recomendado para você fazer, Rogério, é levar imediatamente o paciente a um local onde possa ser atendido por um médico, de preferência onde possa ser realizado um eletrocardiograma, que é o ECG que a gente chama, que é um exame mais simples e que está mais à disposição e que pode diagnosticar a maior parte das arritmias. Apesar de muito simples, pode diagnosticar uma boa parte das arritmias se for flagrado no momento. Então, como ela diz, o paciente num processo de arritmia, se ela for sintomática, se você vir que o paciente não está se sentindo bem e você desconfia que é por causa da arritmia, leve imediatamente ao médico. Não sendo, o paciente tem uma suspeita de que tem uma arritmia, ou alguém falou que encontrou no eletrocardiograma, como é muito comum, alguns pacientes dizem, não, porque encontraram no eletrocardiograma uma arritmia no meu coração e disseram que eu procurasse o cardiologista. O que é que faz? Aí não há urgência e aí pode-se fazer uma avaliação cardiológica de rotina para definir e avaliar e ver se necessita de tratamento. Agora existe, por exemplo, na própria casa, alguns cuidados iniciais, alguns socorros iniciais que as pessoas devem ter, não? São os mesmos socorros básicos de qualquer pessoa que está passando mal, está se sentindo mal. Primeira medida e mais importante delas é você ligar para o 192, o SAMU, ou ligar para um serviço de emergência, porque essa é a medida que vai diminuir, retardar o atendimento dos profissionais de saúde ao paciente, certo? A primeira medida é essa. Depois, obviamente, depois que você checou que o paciente está passando mal, né? A primeira medida é você checar que o paciente está passando mal, depois você chama, aí liga para a emergência médica e depois você cuida do doente. Quando você vai cuidar dele, tentar mantê-lo calmo, se ele estiver consciente ainda, tentar mantê-lo calmo e sem grandes alvoroços dentro de casa, tá certo? Mantê-lo calmo numa posição deitada, tá certo? Sem fazer esforço físico nenhum, até que ele seja removido, trazido para um hospital ou um estabelecimento médico. Quanto mais deixar o paciente nervoso, piora a situação. Piora a situação, com certeza. E às vezes o tumulto dentro de casa também piora muito. Existem alguns protocolos que eu acho que extrapola do nosso assunto de hoje, mas são alguns protocolos de suporte básico de vida, que pode ser definido para todas as pessoas profissionais de saúde ou não, mas aí ficaria longo demais para falar, mas existe alguns protocolos de suporte básico para você tentar ajudar uma pessoa que não está se sentindo bem ou que está prestes a ter uma parada cardíaca, entendeu? Esses suportes, o principal deles é você, para quem é leigo e não tem esse tipo de treinamento, o principal é manter-se calmo, deixar o paciente deitado em casa, não fazer nada com ele, ligar para o serviço de emergência. Deixa eu começar aqui a atender aqui os nossos ouvintes no nosso WhatsApp 988775550. Dor que começa abaixo do peito e fica incomodando quando me deito e coloco o braço para cima. Pode ser problema de coração ou será gases? Pode ser problema de coração, pode ser gases também, mas pela maneira como está sendo descrita aí, uma outra consideração que a gente tem que levar é a possibilidade de ser uma dor de origem muscular ou óssea, já que ela se movimenta, ao se movimentar, ao ela deitar-se e elevar o braço, ela sente mais a dor. É óbvio que isso não representa uma consulta e um diagnóstico, mas apenas uma orientação de linhas gerais. Estou só acrescentando, ela perguntou se pode ser do coração ou não, só uma avaliação para a gente definir mesmo, mas pela descrição que ela está dando, o que se parece é mais com um quadro de dor ou de origem óssea ou de origem muscular. A nossa ouvinte Rosângela ligou para cá e quer saber a diferença de arritmia para isquemia. Certo, bom dia, Rosângela. A arritmia, como a gente citou, é esse defeito no sistema elétrico do coração, que faz com que o coração não bata no seu ritmo correto, como fazia Elba Ramalho, né? 8-1,
bate coração, né? Aí depois tem lá na... Tem que ser esse ritmo? Tem que ser naquele ritmo, né? E ela mesma mostra outra arritmia, que ela faz oi, bate coração. Então naquele tum que ela faz, aí a arritmia acontece. A isquemia, por outro lado, está mais relacionada ao assunto que a gente comentou na semana passada, que é a respeito do infarto. A isquemia, na verdade, é um descontrole ou um desequilíbrio entre o que o coração está trabalhando e o que ele está recebendo como salário. O coração, como qualquer outro órgão do corpo, ele trabalha e para poder ele sobreviver e viver, ele precisa receber o sangue dele, a parte de sangue dele que é por onde vem os alimentos e vem o oxigênio. Quando ele trabalha e não recebe esse sangue e não recebe esse oxigênio, geralmente por meio de uma artéria obstruída, das populares artérias entupidas que a gente conhece, quando isso acontece é que sobrevém a isquemia. Tem mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. Ontem não consegui dormir de nenhum lado por causa de uma dor no lado direito do peito. De ambos os lados eu sentia muita dor, apenas de barriga para cima. E há 2 dias eu acordo cansada, como se tivesse subido a serra. Quando levanto não sinto dor. O que pode estar acontecendo com essa nossa ouvinte? A queixa de dor dela precisa ser mais bem avaliada e bem investigada, porque mesmo diante de tantos diagnósticos e de tantos recursos diagnósticos que nós temos e aparelhos e exames, uma boa anamnese, uma boa conversa com o doente para esmiuçar melhor essa dor dela ainda é fundamental para o diagnóstico, se há a suspeita ou o risco de ter alguma coisa no coração ou não. Pela descrição genérica, geral que ela nos deu, não parece, mas um alerta para ela é de que essa sensação de acordar cansada, como se tivesse subido uma serra, realmente não parece ser normal. Então, seria recomendado que em algum momento ela fizesse um acompanhamento médico para investigar melhor esse cansaço dela. A nossa ouvinte Malu pergunta: doutor, eu sinto uma dor no peito e assim que começa essa dor eu arroto bastante. Isso é doença do coração? Oi, Malu, bom dia. Por essa descrição que ela está dando, aparentemente não, embora nós já tenhamos visto as mais diversas apresentações de dor no coração, de angina, como a gente comentou na semana passada. A gente já chegou a ver, Marcos, pacientes, não gostaria que os nossos ouvintes se assustassem com isso e entendessem que isso representa para todo mundo é a mesma coisa, mas na nossa experiência de casos e mais casos, a gente já chegou a ver, por exemplo, paciente com infarto que em vez de se manifestar com dor, se manifestou com diarreia, entendeu? E isso não quer dizer, mais uma vez, para não alarmar a população, isso não quer dizer que toda diarreia é um infarto, em absoluto, de maneira alguma, mas para mostrar como às vezes a manifestação não é a manifestação clássica. A que a Malu está citando não é uma manifestação clássica de doença do coração, uma dor que depois provoca esses arrotos ou eructações, mas pode vir a ser uma avaliação, se isso persistir ou se aumentar de intensidade, seria importante ela fazer a avaliação. Tem uma pergunta aqui que eu acho que veio de uma criancinha, inclusive ela manda até um áudio, vou tentar aqui fazer com que o doutor Wander ele possa ouvir, né? Ela pergunta: criança sentindo dor forte no peito, pode ser problemas no coração? Ele mandou um áudio aqui para que o doutor Wander possa ouvir atentamente aqui no nosso programa. Dá uma dor fina e depois vai aumentando. E o que ele está recebendo como salário? Dá uma dor fina e depois vai aumentando. Olha, a gente pensa que doença do coração é coisa só de idoso, né? Mas na verdade existem cardiopatias na infância, tá certo? Geralmente são doenças do coração que não estão correlacionadas aos mesmos fatores de risco do adulto. A pressão alta, a obesidade, a presença do diabetes, esses fatores normalmente eles costumam estar mais relacionados ao estresse, né? Até porque a criança em geral não tem muito motivo para estar estressada. Então esses fatores de risco que promovem as doenças clássicas do coração, eles são direcionados e relacionados mais com os adultos. O que não quer dizer que as crianças também não possam ter as suas doenças no coração. Crianças quando nascem com defeitos cardíacos, malformações
na geração do sistema do coração, elas podem desenvolver sintomas, certo? Elas têm o que a gente chama de cardiopatias congênitas e podem desenvolver sintomas, certo? Alguns desses sintomas, inclusive, não são os sintomas clássicos. Muitas vezes é uma dor fina, como uma criança está descrevendo. Às vezes ela cansa quando vai brincar, jogar bola com as outras crianças. Às vezes fica roxinha, com o lábio roxo, com os dedinhos roxos. E isso pode indicar que existe uma doença no coração, sim. Deixa eu me lembrar aqui do nome que a nossa ouvinte disse. Ela disse que o filho dela tem um problema na válvula mitral. Fez a cirurgia, toma remédio inclusive, ela quer saber se não tem cura, vai ficar pro resto da vida com esse tratamento. A troca se o que foi feito foi a troca da válvula mitral, a gente precisa saber especificamente qual foi o tipo da troca da válvula, porque existem dois tipos de válvulas que a gente troca. Uma delas é a válvula biológica e outra é a válvula metálica. A válvula biológica, ela tem a vantagem de, em geral, necessitar de menos medicações, porém, por ser biológica, por ser de um material que acaba se degradando com o tempo, inevitavelmente, a cada 10 ou 15 anos, o paciente vem a necessitar de nova troca de válvula. E uma cirurgia cardíaca é um procedimento complexo. Então, se for uma pessoa jovem, por exemplo, que operou aos 15 anos, aos 20 anos, se você contar daqui que ela chegue aos 70 anos, que serão 50 anos, ela pode ter feito 5 cirurgias cardíacas. E isso representa um risco muito grande. Então, em geral, pessoas mais jovens, a gente às vezes opta pela prótese metálica. A prótese metálica, ela tem a vantagem de poder ser uma vez só na vida. Se a cirurgia foi bem sucedida, se tudo correu dentro dos conformes, o paciente só vai precisar trocar essa vez. Mas ela tem a desvantagem. Ela está aqui no telefone aqui, ele não quer entrar no ar, mas ela está informando que no caso ele apenas abriu a válvula, ele não trocou, ele abriu. Ah, tudo bem. E tem 30 anos de idade. Tudo bem, só fez a abertura então da válvula, né? Muitas vezes então essas medicações são feitas para controle e evitar a insuficiência cardíaca que se desenvolve depois que você tem os problemas de válvula, as doenças valvares. Então, essa necessidade, se vai ser pelo resto da vida ou se vai ser só durante algum tempo, em geral ela é avaliada em conformidade com os sintomas e com a gravidade prévia da doença da válvula dele. Tem mais pergunta aqui no nosso programa, vamos para o nosso WhatsApp 88775550. Bom dia, Marcos. Eu queria saber do doutor, porque não sempre, todos os dias, mas às vezes eu sinto assim, como que o meu coração ficasse maior do que eu. Não é que seja uma dor, é uma coisa incomodada, como que ele estivesse crescendo. Sabe me explicar o que é isso? Bom dia. E aí, doutor? Bom dia para nosso ouvinte. Ela nem disse o nome dela, né? Mas a gente teria que seria interessante fazer um exame melhor uma conversa melhor a respeito dessa queixa dela, né? Muitas vezes a queixa do coração, ela vem de uma maneira que não é clássica, como a gente já tem citado aqui e repetido algumas vezes. Então, nem sempre o paciente se queixa com dor quando tem a angina, nem sempre o paciente se queixa de batidas no coração quando tem a arritmia. Às vezes tem só a sensação estranha, como a nossa ouvinte descreveu, ou um desconforto, como muitas vezes eles representam uma agonia, né? E isso pode representar algo no coração, como também pode representar outros quadros de doença. Em geral, a gente sempre orienta, em linhas gerais, como não é uma consulta individual para a gente fazer recomendações para toda a população, a gente recomenda que quando os sintomas começam a acontecer mais frequentemente, ou quando os sintomas começam a piorar, vêm mais intensos, vêm mais fortes, em geral a gente recomenda que procurem mais rápido um acompanhamento médico. Quando eles são de longa data, de muito tempo, aí o paciente se programa e tenta fazer um acompanhamento clínico dentro do tempo dele. Dr. Wander, bom dia. Qualquer dor no peito pode ser alguma doença no coração? Pergunta o nosso ouvinte. Existe uma diferença grande entre qualquer e toda, tá certo? Qualquer dor no peito pode ser doença do coração? Pode. Toda dor no peito é doença no coração? Certamente não é, certo? Então, qualquer dor no peito pode ser sim. Para isso, a gente precisaria de uma avaliação, mas não quer dizer que toda dor no peito é do coração. A outra, a nossa ouvinte, acho que é a Rosângela, se não me engano, ela ligou para cá, disse que deu uma dor no peito, aí passa para a costa, desce para os braços,
E geralmente quando ela toma café, isso pode ser algum problema do coração? A relação da dor com a ingestão de café não é comum para os problemas do coração, mas o que a gente chama de irradiação, que é quando a dor ela vai se espalhando, tanto para as costas quanto para o braço, como ela falou, ela pode representar sim algo no coração, e não apenas no braço esquerdo, como muita gente pensa que a dor no coração ela se irradia para o braço esquerdo, porque o coração está do lado esquerdo. Muitas vezes a dor ela pode se irradiar para o braço direito, em algumas vezes chega até a área superior da barriga, e acredite você ou não, também há muitos pacientes que sentem uma dor no peito e que se irradia para a mandíbula, para o queixo, certo? E é do coração. Todas essas áreas, elas são áreas que podem estar, desde que o paciente esteja com dor no peito associada, elas são áreas que podem estar correlacionadas com o coração.